Olá, aqui é a Thaís Petrov e hoje eu venho falar a respeito de estresse. Ano passado eu comprei uma bicicleta que hoje é uma grande companheira minha e vira e mexe quando eu preciso ir ao mercado, quando eu preciso levar meu filho na escola, quando eu muitas vezes vou até o consultório ou vou visitar algum amigo, eu muitas vezes vou de bicicleta. Então eu acabo conhecendo muito dos caminhos das ciclofaixas daqui de São Paulo. E acabo conhecendo muitos bikers também, ou às vezes cruzando em algum lugar, ou muitas vezes saindo para passear com eles durante a noite ou final de semana. E muitos deles têm histórias para contar, histórias que normalmente não são das mais legais. Inclusive, faz algumas semanas eu estava andando de bicicleta e aí eu tomei um grande susto. Eu estava quase atravessando a rua e veio um carro se aproximando. E ele estava com a janela fechada. E eu vi que ele diminuiu e para mim ele tinha me visto. E eu fui andando devagarinho. De repente, o carro acelerou em cima de mim e quase colocou a minha roda debaixo dele. Eu tomei um grande susto. Aí a pessoa de repente abriu a janela e pediu mil desculpas, dizendo que realmente não tinha visto. E felizmente a situação se resolveu bem. Mas eu tenho vários colegas bikers que não contam histórias muito semelhantes não. Inclusive na semana passada eu saí para dar um passeio com o pessoal e aí tinha uma pessoa que estava chegando de bicicleta e assim que ela chegou ela estava com os olhos esbugalhados e tremendo e eu perguntei o que aconteceu. Ela falou, eu quase fui atropelada agora. Eu falei, como assim? E aí ela disse, eu estava atravessando no farol verde pra mim e de repente um carro quis acelerar, aproveitar que não tinha ninguém vindo e ele quase me pegou. E ele ainda por cima começou a brigar comigo e me xingar. E ela falou que ela estava realmente tremendo com o coração na boca. E aí a reflexão que eu faço é, a gente vê isso muitas vezes, ou pelo menos eu, como ando de bicicleta, não sei o seu caso, eu percebo isso muitas vezes. O quanto as pessoas, muitas vezes, quando elas estão dirigindo, ficam realmente muito estressadas. E isso é muito fácil ver, principalmente com bicicleta. Com pedestres a gente vê muitas vezes também. Mas é uma coisa de colocar a mão na buzina, tem alguém andando de bicicleta do lado, né, faz pressão, quer acelerar. O quanto muitas vezes, quando a gente está dentro de um carro, parece que vem uma coisa e toma conta da gente, e toda essa raiva que a gente está sentindo no dia a dia, tudo isso que a gente não consegue colocar para fora, parece que vem numa tormenta, numa coisa tão grande, não é mesmo? O que será que acontece? Eu não sei se você já passou por isso ou se você já percebeu isso. O grau de estresse que muitas vezes se tem quando se está dirigindo e principalmente quando se está no trânsito. Parece que às vezes está correndo contra o tempo. É sempre uma coisa muito forte. O que será que acontece? Você já parou para pensar? Se você já passou por uma situação semelhante, o que aconteceu com você? Será que é possível vivenciar isso de uma maneira diferente? Principalmente se você pega o carro todo dia ou se você se sente assim com frequência? Você já imaginou como é que está o seu organismo por dentro? Será que é viável de você lidar com a situação de uma maneira um pouco diferente? Perceber por que você está tão à flor da pele? Ou o que acontece nesses momentos? E isso não é não só dos motoristas. Inclusive eu lembrei agora de uma outra situação, faz acho que umas 2 semanas, e eu tava com um grupinho andando de bicicleta e a gente tava parado justamente no farol, que tava fechado pra gente, e a gente tava em um grupo mais ou menos grande de pessoas, então tinha uma pessoa que ficou um pouquinho na faixa da ciclofaixa contrária. E nisso, um biker aproveitou o farol fechado, ele não estava vindo nenhum carro, ele acelerou. E nisso ele passou por esse meu colega brigando muito, porque ele estava realmente um pouco na faixa contrária. Então, o que eu te digo, isso não é exclusivo dos motoristas de carro. Na verdade, é uma reflexão para a gente fazer. O que faz com que essa irritabilidade, o que faz com que esse estresse esteja tão presente no dia a dia? Será que é possível viver a vida de uma maneira um pouquinho mais leve, sem ficar com isso tão forte dentro da gente? Porque no final das contas, só faz mal pra gente mesmo. Então, eu te trago esse convite dessa reflexão para que para você as coisas sejam mais tranquilas.
É muito fácil a gente apontar para o outro e falar eu tô assim porque fulano, ciclano, beltrano ou porque aconteceu isso. A gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer na nossa vida. O único controle que nós podemos ter é sobre a gente mesmo. Então, reflita o quanto você quer se ver vítima, né, das situações que acontecem com você sem ter poder para mudar o que você sente. Ou se você realmente escolhe ficar melhor com você mesmo. Fica aqui então um convite à reflexão e um grande abraço. Até!